Olá, sejam bem-vindos ao seu melhor fim de domingo possível na nossa Watch Party de Bungo Stray Dogs, os momentos decisivos, a segunda metade da segunda temporada de Bungo Stray Dogs. Eu sou o Leonardo Kitsune. E eu sou a Brevis Nana. E a gente vai falar aqui como eu já falei, a segunda metade da segunda temporada, momentos decisivos de Bungo Stray Dogs. É uma temporada completamente diferente da primeira no esquema geral da primeira temporada, né? Total. Porque a primeira temporada a gente comentou bastante aqui na nossa maratona que ela é muito uma grande apresentação do elenco de Bungo Stray Dogs, que você... Basicamente, cada episódio é tipo, esse é o episódio do Rampo, esse é o episódio do Candy e tal. Agora, na segunda temporada, é completamente diferente. A gente tem uma divisão muito clara do que a temporada vai fazer, porque a gente começa com o Dazai, o flashback do Dazai. Ah, meu husband da minha vida, né, gente? Amor da minha life. Mas assim, como ela tava falando, a gente tem a apresentação de personagens dessa primeira parte, né, dessa primeira temporada. E aí a gente começa a se aprofundar na vida de cada personagem, do que eles representam, um lugar de pertencimento deles. E a gente começa justamente com o Dazai nisso. E aí o Dazai, é importante a gente falar sobre o Dazai, porque ele é um dos personagens principais e o que vai dar característica ao Bungo Stray Dogs. E a questão que envolveu o Oda Sako dos episódios anteriores foi muito legal, porque aí o Dazai percebe do motivo, do porquê ele tem que sair da máfia. Ele não é o lugar a qual ele pertence, ele não é o lugar ao qual ele deveria estar envolvido, né? E aí ele começa a ter essa questão, essa lucidez dele, que é muito movido do que aconteceu, por causa do que aconteceu com o Oda Sako. Sim, a gente tem lá basicamente um ataque suicida do Oda Sako, né? É um momento bonito. Um momento bonito daquela... É triste, mas é um momento bonito. É um momento épico, inclusive, né? Uma baita luta final do Oda Sako e tudo mais, que se recusava a matar. E aí ele acaba tendo que, num surto de vingança e tal, ele foi levado a isso. Eu acho que tem muito disso, né? O Dazai vendo que aquela vida na máfia acaba levando até um cara como o Oda Sako, que era um cara do bem, que não queria basicamente. Matar ninguém, que não gostava de matar ninguém. Não gostava de matar, se recusava a matar, acaba levando um cara como esse a fazer esse tipo de coisa. Então a gente já viu isso, a gente se aprofundou. Inclusive eu acho sempre muito engraçado quando a gente fala do Dazai, que a Bruna... Eu tenho um pequeno surto. A Bruna tem um pequeno surto e eu gosto como ela falou, a gente precisa falar do Dazai. A gente precisa. É um assunto sério. Se eu não falar do Dazai uma vez por dia, não sou eu, gente. Mas isso, o Bungo Stray Dogs também concorda com a Bruna. A gente precisa falar do Dazai. Porque, na verdade, a gente tem um grande aprofundamento do Atsushi e agora um grande aprofundamento do Dazai. E a gente não tem isso, sei lá, do Kunikida. Só que agora a gente também vai entrar numa coisa que é completamente diferente da primeira temporada, que é trama. O que parece meio óbvio de falar, mas eu acho que não é, não. Porque a gente meio que acredita que é isso que toda a história tem que ser, mas eu me tornei, veja bem, eu me tornei um defensor de histórias episódicas. Eu gosto de histórias episódicas porque aí a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no episódio que vem. E é legal a surpresa, tipo, de quem vai ser o próximo episódio. Só que agora, na segunda temporada, a gente tem uma trama contínua, que é a chegada da guilda. E aí muda tudo. Porque agora, essa segunda parte, você não consegue assistir os episódios de maneira isolada. Você precisa realmente ter uma continuidade pra conseguir entender até melhor essa entrada da guilda na história. Exato. Porque agora o inimigo é outro. Tropa de 22 aqui, o inimigo agora é outro. Referências! Porque a entrada da guilda vai fazer até com que a gente perceba como funciona também melhor a questão da máfia do Porto, como eles funcionam até, como a agência funciona por causa dos líderes. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. E também a questão do Oda Sako com o Dazai novamente voltando. Eu acho que é importante eles terem falado sobre a infância do Dazai, porque deu um ar a mais pra trama. Exatamente. Aprofundou mais sobre o personagem. Então sabe? agora você tem que prestar atenção. Muita atenção. Exatamente, isso é importante, preste muita atenção no que vai acontecer agora e nessas 3 organizações e na cidade onde eles estão e o que eles estão protegendo. Isso é muito interessante. Assiste agora Bungo Stray Dogs e a gente volta daqui a alguns episódios. Falou, gente. Você está assistindo Bungo Stray Dogs.
Muito bem, voltamos e agora a gente vai, como a gente sempre faz, a gente vai falar dos personagens aqui de Bungo Stray Dogs, do gigantesco elenco de Bungo Stray Dogs, mas a gente tem um pouquinho de tempo só, então a gente escolheu mais 2 agora, e eu acho que essa é a hora de a gente focar nos líderes desses grupos. Não no líder da guilda, porque eu não quero saber desse homem. Eu não gosto dele mesmo? Eu não gosto desse homem, mas leiam O Grande Gatsby, é um ótimo livro. Mas eu não gosto desse homem. A gente vai falar de Yukichi Fukuzawa e Ogai Mori. Yukichi Fukuzawa, que é o líder da agência, e o Ogai Mori, que é o líder da máfia. Apesar que a gente viu pouco do líder da agência. Ele aparece muito pouco na história, né? Muito pouco. Assim, alguns momentos mais decisivos, ele é mais emblemático, mais conciso. Eu gosto até do jeito dele, sabe? Que ele se porta, das roupas dele. Ele é charmoso, vamos combinar, né, gente? Vamos combinar. E ele aparece bem menos que o líder da máfia, né? O Ogai Mori. Não sei se você concorda comigo. Muito menos. Sabe que eu tava vendo que o Ogai Mori, ele é um cara aparentemente de 40 anos de idade, o personagem. Então eu suponho que o Fukuzawa seja mais velho, porque ele tem o cabelo grisalho. Só que aí, né, todo mundo desenhado pra ser muito bonito. Todo mundo muito bonito. Ele tem cara de um cara com cabelo grisalho que tem 20 anos de idade, mas tudo bem, vamos deixar isso passar. O Yukichi Fukuzawa, eu acho um personagem interessante, porque toda vez que ele aparece, ele é tipo um cara correto, ele sempre ajuda a guilda, e ele tem essa coisa de proteger... A guilda não, desculpa que eu tô confundindo nomes. Ele sempre ajuda, ele sempre valoriza muito a agência. Tem aquele momento que o cara da guilda quer comprar a agência, né? E ele fala, não, porque esse alvará é o que define que a agência existe e tudo mais. Tira o seu dinheiro imundo daqui. Eu falei, isso aí. Então ele é um cara muito correto, mas ele também move todo mundo pra ir atrás, pra resgatar o Atsushi quando precisa e tudo mais. A figura histórica na qual ele é baseado é muito interessante, porque eu sempre fiquei pensando nisso. Quem será que é esse escritor? Porque existe uma diferença clara visual entre o líder e o resto da agência, porque ele é um cara de kimono e o resto da agência é de roupas modernas. Você até acha estranho na hora, né? Porque o Fukuzawa, o autor original, ele é antes da Revolução Meiji. Ele foi lá pra fora do Japão e estudou a Europa e os modos de vida europeus, escreveu um livro chamado, se eu não me engano, Coisas Ocidentais. E meio que ajudou a modernizar o Japão e é considerado um dos pais fundadores do Japão moderno. Então é bem interessante o lugar dele aí nessa história, é por isso que tem essa divisão visual. Agora, o Ogai Mori... Já é um negócio mais... Ele é completamente diferente, né? Ele aparece bem mais na história, é uma presença muito mais forte, né? E a gente consegue ver... No início até tinha um pouquinho de medo dele, gente. Porque ele é tão, assim, tão tenebroso, ele passa uma vibe tão de, tipo, eu sou muito inteligente, se você piscar, já era, entendeu? E ele é um cara manipulador, ele aparece disfarçado de médico, né? Lembra disso? Que ele é todo meio bobão, assim. Ele era doutor, ele era físico, tudo, e você não dá nada pro cara, mas ele é justamente aquele ditado novamente, não julgue ele pela capa, porque ele, quando você vê, ele já te manipulou, já comeu sua mente já. Exato. E nem dá, né? Então, mas aí eu conto um pouco da história do autor pra gente. Pois é, porque esse negócio dessa manipulação dele tem muito a ver com... refletida no poder dele, que chama Vita Sexualis, né? E aí, Vita Sexualis é o nome de um livro do escritor Ogai Mori. Esse cara era um médico, originalmente, e esse livro é uma história... meio que autobiográfica sobre meio que a descoberta sexual dele mesmo, assim. Então é ele contando quando ele descobriu a própria sexualidade e começou a explorar a sexualidade dele. Também era um estudo do autor quanto às tendências literárias do Japão da época, o uso de sexualidade na literatura japonesa e tudo mais. O poder do cara na série tem a ver com ele controlar a menininha. A menininha. Então... o negócio do poder do autor, do livro original do autor, tem a ver com um homem descobrindo a própria sexualidade com uma mulher específica, mas não é uma criança. Ok? Isso é coisa do anime. São as diferenças que a gente vê da vida literária mesmo, de fato, pra adaptação em anime. Mas eu não sei se você concorda comigo, Léo, mas eu acho muito legal quando a gente vai pesquisar a fundo a vida do personagem a qual foi baseado no autor literário, a gente vê o quão é similar, assim, as características do livro, história de vida, o jeito que se adaptou. Não vai seguir, assim, totalmente, mas é um ponto de partida que faz você entender as escolhas da autora. É muito interessante. Então agora a gente vai para os momentos decisivos de Bungo Stray Dogs e a gente já volta para encerrar, gente. Falou! Você está assistindo Bungo Stray Dogs.
acabou o Bungo Stray Dogs, rapaz! Mais um ótimo anime que você acompanhou inteiro aqui na Loading, certo? E esse final foi muito interessante, teve lutas legais e tudo mais. Isso tem uma coisa que eu já comentei aqui, é que a produção de Bungo Stray Dogs é muito boa. Essa luta final em cima do Mob Dick foi uma luta muito legal. Maravilhosa. Entre o Atsushi e o Akutagawa contra o Francis, então foi uma luta muito legal. Uma tensão muito forte, inclusive, Exato. né? A animação ficou bem fluida, eu gostei bastante. Eu gosto muito do fato de ser uma luta em dupla do Atsushi e o Akutagawa contra o cara, porque... E assim, todo esse final do Bungo Stray Dogs é legal como ele amarra os temas a esses dois, né? Porque tem grandes semelhanças entre eles dois, né? Eles são iguais, na verdade eles são iguais desde o início, só com visões diferentes. E eu acho que a visão de cada um acaba complementando quem o outro é. Então o Atsushi acaba complementando a visão que o Akutagawa não tinha dele mesmo, e o Akutagawa acaba complementando a visão que o Atsushi não tinha dele mesmo. E aí os dois se juntam e aí é uma dupla parada dura, né? Porque assim, o que a gente tem são dois caras que estão tentando provar que eles merecem viver. Eles têm, assim, caminhos diferentes pra pensar essa questão, os traumas de cada um deles são completamente diferentes, né? Mas eles estão sempre tentando provar que eles merecem estar vivos. E aí você bate isso com a Kyoka também. O arco da Kyoka é muito parecido com o arco do Atsushi e o arco do Akutagawa. E o que eu acho interessante que a série faz é a relação disso com o local onde eles estão. Porque todo o arco final é pra eles defenderem Yokohama. E também tem, lá no fim da primeira temporada, tem uma questão de o cara ir atrás da agência e o líder lá se recusar a ceder à agência e todo mundo protegendo a agência. Então é sempre proteger o lugar como representativo da comunidade e a importância da comunidade até para sua formação de identidade e de pertencimento, para você sentir que você tem um lugar e que você merece estar vivo, né? Então você tem essas relações aí entre todos os personagens. Todos. Até o próprio Francis, né? Sim, todos. Inclusive a questão do Francis é muito interessante porque o poder dele, a forma como ele leva a vida, faz todo sentido. Elas se unem porque o dinheiro dele todo não adiantou porque ele não pode trazer a filha dele de volta, sabe? Eu acho que é uma questão também filosófica da autora ter colocado isso. Eu achei isso muito, muito bacana. Então, porque ele literalmente usa dinheiro pra ficar mais poderoso, porque dinheiro é poder e tudo mais. Quanto mais ele gasta, mais forte ele fica. E não adiantou, né? Não adiantou nada. Não adiantou, entendeu? no fim das contas. São questões da vida muito bem abordadas. Então, e eu pensei que ele seria só um personagem vazio, que ele só quer poder e tudo mais, mas tem toda a questão da filha, e aí também é uma questão de ele ter um grupo, né? Ele fala num certo momento que família é um valor muito grande, uma coisa que ele valoriza demais. Então tem essa questão de estar com quem importa. Assim, acho que uma parte também que me chamou muita atenção, Léo, não sei se foi o seu caso também, foi a questão do discurso do Dazai pra Kyoka, porque foi cheio de meias verdades, mas que levaram a Kyoka a tomar a decisão de realmente fazer o teste, assim, né? E a gente consegue ver o final desse teste e é muito fofinho. E decidir que ela pode, né? Porque ela tava muito tipo, não, eu não mereço, eu não posso estar viva. Só o que eu sei é matar. E aí o Dazai tentando mostrar que é um pouco mais do que isso, né? Ele foi duro nas palavras, mas ao mesmo tempo... Era verdade, aquilo lá tem que ser racional às vezes. E a Kyoka aceitou isso, apesar de ser muito nova, e decidiu, vamos que vamos, e aí a gente conseguiu ver a finalização disso. Aí a gente tem todo aquele finalzinho fofinho, né? Todo mundo junto, na festinha e tudo mais. Que é o tipo de coisa que só funciona quando você tem um roteiro bem feito e um elenco bem construído. Porque o grande forte de Bungo Stray Dogs é que o elenco é muito forte. O elenco é muito sólido, assim, né? Então você pode não gostar de todo mundo, tem personagem que eu nunca criei nenhuma conexão ali. Eu nunca criei conexão com aquela doutora, e eu nunca criei conexão com aquele Tanizaki, que é o menino do clipezinho no cabelo. Tem ele e a irmã lá. Então, eu nunca criei conexão com esses caras, mas tem tanto personagem. Teve até, a gente nem deu tempo de comentar, tem um encontro do Edo Gawarampo com o Edgar Allan Poe. Nossa, total. Tem um monte de coisa. Essa parte é muito engraçada, quando você vai olhar, tá o Edgar Allan Poe. Mas acabou, gente, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Eu sou o Leonardo Kitsune. E eu sou a Brevisnana. Essa foi a Maratona Bungo Stray Dogs e até a próxima, gente. Falou.